Então, irmãos, mais uma vez, né? Me coloco aqui a falar, né? Coisas que Deus me mostra e depois incomoda para contar. Mas eu vi, né? Foi como se eu saísse ali fora no meu quintal e olhasse para cima. Tava um dia esquisito, tava um frio, gélido, assim, aquele frio, aquela penumbra parecendo amanhecendo o dia ou começando a noite. E eu fiquei olhando para cima e vi como se fosse duas luas se chocando entre elas. E aí se chocava e caía reflexo, caía raio sobre a terra, caía aqueles relâmpagos, aquelas coisas desesperadoras. Aí eu olhei para o lado e vi que na rua da minha casa passavam muitas pessoas desesperadas e eles arrancavam o cabelo da cabeça, arrancavam o cabelo, pegavam, arrancavam assim, jogavam aquelas mechas de cabelo desesperada e o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E correndo, eles não se importavam se tivesse assim, eles não se importavam com ninguém. E sempre a hora que eu vejo essas coisas, as pessoas que estão envolvidas ali naquela visão que eu estou vendo, não me vê. Ou passa por mim como se eu fosse transparente, assim. E aí, irmãos, eu vi aquilo, depois acabou. Aí eu falei, ai meu Deus, acho que eu estou pensando muito nisso, estou me preocupando, tenho que parar de me preocupar com isso. Será se é muita preocupação? Aí continuei fazendo o que eu estava fazendo, aí eu já estava de novo no mesmo local, na beira que tem um muro, né? Eu encostei no muro assim, aí eu vi de novo, mas só que daí agora eu vi a lua baixou e estava cheia de água. É como se ela tivesse um líquido dentro, eu via mexendo naquele líquido dentro daquela lua enorme que abaixou muito baixinho. Aí eu fui e falei, estranho. Aí eu falei, estou vendo visão de novo, aí eu fiquei prestando atenção. Aí veio uma lança assim, cortou aquela, como se corta uma tampa de uma laranja, só que do lado assim, cortou e aquela água não caía de dentro, mas caíam cabeças de dentro assim, daquela lua, daquela bola, e foi caindo, mas elas caíam assim no chão, daí eu vi de novo o povo gritando na rua. Aí eu fui, parei, sentei, fiquei pensando, falei, meu Deus, é uma coisa assim, Senhor, se eu estou vendo demais, se é coisa da minha cabeça, se é coisa que eu estou pensando demais, Senhor, tira da minha mente, tira do meu coração, que eu não venha me preocupar mais com isso. Mas, quando foi mais tarde, eu fui para o culto. E chegando no culto, eu sentada, e tinha um vão, assim, que era uma varanda, nós fazendo um culto numa varanda, tinha um vão de uma janela, onde seria a lavanderia da mulher. Aí eu estava assim, pensando, comecei a lembrar daquilo que eu via durante o dia aqui em casa. Aí eu vi assim, olhei, eu vi aquela bola, baixou, irmãos, baixou até dentro da janela da mulher, quase passando pela janela, e me deu aquele pavor, e eu abri o olho depressa assim, e falei, não estou vendo isso, não é possível. Eu falei, Jesus, não é possível, até aqui na igreja tinha um irmão pregando. Aí eu fechei o olho de novo, aí veio de novo, abaixou 3 vezes, irmãos. Aí eu falei, se é isso, o Senhor confirma para que eu possa falar. Aí a hora que eu falei assim, irmãos, aí Deus falou para mim assim, revelou, falou, olha, fala. Porque teve 2 dessas pessoas que estão aqui, 2 mulheres viram essa bola descendo, assim, baixando. Fala para que ela saiba que foi eu que mostrei. E avisa. O fim dessas coisas está muito próximo. O arrebatamento da igreja, depois o fim dessas coisas está muito próximo. E eu fiquei assim, daí a hora que o irmão terminou e passou a oportunidade para mim fazer o encerramento, eu passei a revelação, as 2 mulheres olham uma para a outra e falaram, foi nós 2. Ai, meu Deus, eu até me arrepio só de lembrar. Foi nós 2 que vimos, lembra? Eu chamei você correndo, gritando, que eu falei que estava com a lua, estava entrando pela minha janela. Aí você veio também falando que também viu. Que coisa! O que vem a ser isso, meu Deus? O que pode ser isso? Aí, irmãos, foi a maneira que Deus teve para me confirmar que realmente aquilo que eu vi era sinal dele. Aí ele foi e falou novamente, fala, avisa. As pessoas avisa, aqueles que creu, que não crê, deixa de crer. É isso que Deus fala, Deus tem falado dessa maneira ultimamente, que Ele não está importando mais que as pessoas venham crer. Não é mais assim, como se diz, né? Tem que ter fé, tenha fé em Deus, creia em Deus, não. Aqueles que creu, que não creu, é como diz ali em Apocalipse, está justo, faz mais justiça.
Se está sujo, faz mais sujeira ainda. Pode se aprofundar, se afunda, né? Deus, eu sempre digo que na igreja, Deus, ele está olhando, irmãos, contemplando, e está, assim, uma coisa, ele está de braços cruzados. Ele tem avisado. Ele tem avisado. Nós estamos vendo cada coisa terríveis acontecendo, terríveis, que tudo indica que é o fim desse sistema, é o fim das coisas. O anticristo está para se manifestar, ele já está agindo, ele só não está manifestado assim porque não foi tirado dele, daqui do mundo, não foi tirado ainda a igreja e o Espírito Santo. No momento que a igreja for arrebatada, irmãos, o anticristo vai agir livremente, porque daí não vai ter mais o Espírito Santo para nos alertar, para nos orientar, para nos discernir, para a gente ter o discernimento, porque se não for pelo Espírito Santo, nós não conseguimos discernir quando é Deus e quando é o inimigo. Eu sempre digo para todos aqui na igreja, eu falo, procura ter uma comunhão muito íntima com Deus, para que você possa discernir a voz dele e não ser enganado por Satanás. Porque aí eu sempre falo, as pessoas se preocupam, receber bênção de Deus, sim, mas se nós nos preocuparmos em saber quem é Satanás também, na Bíblia fala que ele tem poder, ele não tem todo, mas ele tem poder, quem tem todo o poder é Jesus. Mas aí o inimigo, ele age de uma maneira assim tão sutil, que está enganando muitos. Aí eu falo, né, assim na igreja, eu falo, procura ter comunhão com a voz do Senhor, com Deus, para discernir, para poder discernir a voz dele. Procura ter ouvido ungido, procura ter um coração ungido, aberto. Olha só, irmãos, o que eu vi, e vocês não têm ideia da agonia, do desespero que foi. Eu vi aquelas pessoas gritando, elas gritando e arrancando os cabelos, gritando desesperadamente. Aí, sabe, e eram pessoas que eu conheço, então eu sei que a pessoa do lado era parente, mas eles não ligavam, porque cada um queria salvar a si mesmo. Cada um quer se salvar. Nessa hora, ninguém vai pensar em ninguém vai se preocupar será se minha mãe está bem? Será se meu esposo está bem? Meu filho? Será se meu filho conseguiu? Ninguém vai, porque a salvação é individual. Então, eu creio que é aquilo que eu vejo, porque como eu vejo essas coisas que eu vejo, como eu vejo as pessoas naquele desespero não me vê, parece que eu sou invisível. Passam por mim como se eu fosse nada assim transparente. Então eu creio que é um desespero de depois do arrebatamento, porque eu procuro fazer, irmãos. Eu sei que a gente tem que procurar ser o mais santo possível, o mais santo que um ser humano possa ser, para nós poder subir com Cristo. Tem que buscar essa santificação. Não podemos, nós temos que ter separado do mundo, nós temos que ser separado totalmente do mundo. Não podemos ter comunhão em nada, nenhuma agulha, uma fagulha que seja. Então, só assim a gente consegue ser santificado na presença do Senhor. Então, temos que buscar a santificação o máximo que a gente puder. O máximo que a gente puder. Aí, que for possível para a gente. Aí tem gente que olha e fala, santona, né? Quer ser santa, mais santa do que os outros, mas não é que querer ser santo. Eu realmente quero ser santa, porque aqui na Bíblia fala que essa santificação ninguém verá a Deus. Então não adianta, se eu quero ir para o céu, eu vou ver Deus. E se for para mim ver Deus, ir para o céu ver Deus, eu preciso santificar. Porque se não santificar, não vai. Então tem um padrão, aquele padrão tem que ser cristão genuíno para poder subir, senão vai ficar aqui. E as coisas que vão de acontecer aqui, depois do arrebatamento da igreja, é muito triste, é muito terrível, e eu não sei, tem dia que eu fico muito incomodada, assim, porque parece que Deus está, tem dia que meu esposo até fala, você não está bem? Parece que você não está bem, você fica mais na cama, deitada. Aí eu vou e deito, né, irmão? Deito e começo a meditar, ponho o celular do lado e fico meditando aquilo que muitas vezes eu vejo, aquilo que me incomoda, eu fico pensando, e eu procuro pregar, né, falar isso daí. Então, aqueles que estão mais próximos de mim, eu estou sempre falando, gente, eu não tenho céu para dar para ninguém. Eu tenho céu para mim,
E se eu sei que existe o céu e que eu quero ir para lá. Eu não quero ficar aqui, eu quero ir para lá. Só que na posição de liderança é complicado para mim, porque se a igreja que eu estou liderando não ir por causa de minhas falhas, vai ficar todo mundo. E eu não quero perder a salvação por causa de ninguém. Então eu falo, quer ir para o céu, vai. Não quer ir, fica aqui, mas não vai me impedir de subir. Não vai, porque eu não vou aceitar, não vou concordar nunca. Não vai impedir eu de subir, não. Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo mesmo, assim. Aí eu vejo pessoas colocando campanha de bênção da vitória, Deus vai abrir, vai dar chave, Deus vai dar não sei o quê. Eu coloco sempre, conserte-se, se transforme, desce a casa do oleiro, se conforme, se transforma. Eu fiz uma campanha aqui para Deus restaura a sua casa, Senhor. Aí eu falo do Salmos 91, vamos buscar a Deus, vamos buscar a proteção divina. Né? Vamos buscar a proteção de Deus, porque senão a gente está perdido aqui nesse mundo. Esse mundo tenebroso, esse mundo terrível. Mas só que se depender de mim, né? Depender de que eu não falar, de eu ficar quieta, eu não vou ficar quieta mais. Vou falar mesmo sempre e acredito quem quiser, não acredito, se não quiser acreditar também não posso fazer nada. Não vou obrigar ninguém a acreditar, né? Mas só que eu vou prosseguir falando. Né? Eu sei que aí eu fico até assim preocupada, sabe, irmãos, assim, de chegar uma hora de Deus mostrar coisa mais terrível ainda, né, do que eu já tenho visto. Eu fico agoniada, fico, sabe, assim, preocupada, né, assim, falando, meu Deus, como que vai ser, né, essas pessoas que não querem ouvir. Tem pessoas que olha, né? Se for para mim, como que é para ser salvo? Ser crente que nem você, nunca vou conseguir. Eu acho um absurdo, porque para mim é tão fácil. Já faz 43 anos praticamente que eu estou nesse caminho, e para mim não tem diferença. Aí eu fico pensando, mas por que é tão difícil assim? Não, é para ser crente que nem a senhora. Eu falei, mas como assim, né? Eu tento ainda conjecturar, mas como assim? O que você acha? Eu fico olhando, deve ser muito difícil. Eu não consigo, se for para ser crente. Aí tem gente que tem luta, né, com o esposo, que é praticamente a luta que eu passei, que foram 18 anos longos, 18 anos de luta. Aí que é um testemunho tremendo também, que eu sei que meu testemunho é tremendo, porque todos que sabem, todos que conhecem, fica assim encantado de ver o que Deus fez, né, na vida do meu esposo. Mas aí tem gente que fala, mas eu não vou vencer, eu vou largar porque eu não vou deixar para lá e eu não suporto aquilo lá mais. Eu falei, nossa, aí eu falo, mas você não está vendo que eu venci? O mesmo Jesus que me deu vitória dá para você. Mas eu tenho que ser crente que nem a senhora? Nunca vou conseguir, então deixa quieto, porque eu não vou conseguir. E deixa quieto mesmo, irmãos. Quando a gente vê, está aí, separada, e muitas vezes está separado e já não vem na igreja mais, aí já está curtindo de outra maneira. Acho que é mais fácil daí desviar de vez, já ir, né? Aquelas que são mais novas vai para o barzinho, já muda as vestes, já começa a se ajeitar de outra maneira diferente, se apresenta lindas nos perfis e acho que é mais fácil. Aí porque não sabe o que está para vir, não faz nem ideia o que está para vir para aqueles que ficar, né? Teve uma que eu falei com ela, ela foi embora, e aí passou uns dias, ela sonhou que estava tendo um arrebatamento, e ela é uma subida para vir para minha casa, da casa dela é uma subidinha assim, né? Não é morro, aqui não é morro, mas ela é uma subida, tem as 3 quadras assim, com um pouquinho de subida até chegar aqui. Essa menina saiu desesperada de lá, porque disse que num sonho eu estava subindo e ela queria subir também. Ela chegou e eu já estava subindo, ela alcançou pegar só a barra da minha saia. Aí eu falei, coitado de você, coitada, vai nessa que você vai ter esse sonho, não faz a tua parte não, para ver se você vai pendurado na minha saia, né? Eu falei, vigia, você se conserta, coloca sua vida no altar, né? Pensa de maneira diferente, começa. Então é isso, irmãos, por causa que eu fico agoniada por causa do desespero, que eu vejo as pessoas nessas visões. Eu tenho a oportunidade de ver o desespero das pessoas na visão que eu vejo. A maneira, irmãos, arrancam o cabelo, literalmente arrancando. Os cabelos jogando assim, arrancando e pegando assim, gritando e jogando no chão.
e saindo e correndo na rua, com as duas mãos arrancando o cabelo assim, e gritando, não, é o fim, agora, tá vendo o que tá acontecendo? Mas engraçado que eu olhava para cima, via aquelas duas bolas, e depois via aquela bola também que cortou, eu via, mas parece que eles não estavam vendo aquilo lá, eles estavam passando por um desespero tão grande que não parou. Eu via, conforme o jeito que eu vi que eles corriam, eles estavam de costa para aquela visão que eu estava vendo no céu. E aí eu falei, mas eu estou vendo a bola ali, mas parece que eles nem estão vendo. Então o desespero deles era por situação que estava acontecendo, que eu nem quero saber, nem estou interessado em saber. Eu quero estar bem longe, eu quero estar bem longe quando começar a acontecer isso aqui nessa terra. Né? Que eu sei que se eu continuar, se eu permanecer firme, Jesus não vai me deixar aqui. Eu tenho certeza absoluta que Ele não vai me deixar. Aí pode muito olhar, já é velha mesmo? Já é velha? Não, mas eu aceitei Jesus, eu me converti com 27 anos. Meu menino era pequenininho. Hoje meu filho já está pregando, tem 43 anos, parece. Aí ele já está pregando. Né? Então eu me converti jovem, eu tive o tempo, o período de ser jovem, como crente jovem, mas do dia que eu me converti. Eu não voltei atrás, graças a Deus, não houve motivo e nem vai haver, porque não há motivo para a gente voltar atrás. Não existe motivo para a gente voltar atrás, largar de Jesus. Porque não existe. Depois que a gente conhece Jesus, sabe quem é Jesus, só louco mesmo que volta para trás. Né? Mas enquanto a gente sabe que Jesus que pode fazer alguma coisa, é com Ele que a gente está, porque só Ele pode fazer. Só Ele pode me levar para um lugar onde Ele prometeu que vai levar, e é para lá que eu quero ir. Amém? Hoje eu vou ficar, né, já é 10 horas. Eu não, assim, quando Deus me desperta assim, eu tenho que vir, né? Deus me deu o privilégio de morar aqui do lado e para atravessar 2 portas já estou dentro da igreja. Graças a Deus por isso, né? Privilégio que só Deus para ter feito isso para mim. Mas eu estou feliz com isso, amém? Deus poderoso, abençoa todos esses que, porventura, meu Pai, ver esse vídeo, chegar até aqui e ver, meu Pai, Deus, ajuda esse povo, porque eles, meu Deus, fuja. Eles não viram o que eu vi, mas que eles venham acreditar no que eu falei que vi, para que eles possam fugir, escapar dessa ira, escapar desse final terrível. Ai, meu Deus, alcança cada um, aqueles que crê, aqueles que acreditaram no que eu estou falando, que venham fazer um conserto total na vida, que venham buscar ter a intimidade com o Senhor, para venha ser cristão, venha se transformar, ser um cristão verdadeiro. Em nome do seu Filho amado eu peço. Amém? Amém.